Tenho certeza que tem um adorador aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo continue abençoando a sua casa, a sua vida, o seu coração e tudo que habita em você. Louve o nome do Senhor. Pois a Bíblia vem dizer que tudo que tem fôlego louve a Deus. É por isso que até os pássaros eles cantam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E até as plantas, elas fazem o barulho. Louvado seja Deus quando toca ali uma folha na outra, quando vem o vento. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E eu quero glorificar ao nome do Senhor, porque Ele nos deu a oportunidade de estarmos de pé, de agradecer e de louvar o nome santo dEle. Por isso, glória a Jesus, eu quero te chamar a louvar, pois a Bíblia vem dizer que Ele habita no meio dos louvores. Assim os querubins o exaltam, glorificam, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Para adorá-lo foi que nós nascemos, para exaltarmos o seu nome. É para isso que nós estamos aqui, para glorificar, para que o nome dele seja exaltado, louvado seja Deus na minha e na sua vida. A Bíblia vem dizer que quando Jesus nasceu, antes mesmo dele nascer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os magos saíram do Oriente para o Ocidente, porque eles queriam adorar ao rei que ia nascer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso porque aqueles homens eles tinham um entendimento de que eles precisavam adorar, de que eles precisavam reconhecer. E era um privilégio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles terem sido avisados, eles terem o discernimento de quem iria nascer. E nós, aleluia, no tempo de hoje não é diferente. Como nós podemos adorar, assim como os magos, louvado seja Deus que andou de um continente para o outro, onde a Bíblia vem dizer que eles saíram muito antes do nascimento de Jesus. E a Bíblia nos diz que então eles encontraram o menino ali numa manjedoura. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E quando Deus trouxe esse louvor ao meu coração no dia de hoje, louvado seja Deus, aqui agora neste momento, o Espírito Santo me lembrou desta palavra, louvado seja Deus, que está lá no livro de Mateus, onde vem falar acerca, glória ao nome santo do Senhor Jesus, do nascimento de Jesus, e onde ele vem ser ali glorificado, ainda antes mesmo que ele começasse o seu ministério, ainda antes mesmo que ele fosse reconhecido. A Bíblia nos diz que quem tinha o Espírito de Deus, aleluia, o discernimento, sabia que ia de nascer o Cristo. E a Bíblia nos diz que pelo glória ao nome santo do Senhor Jesus, a Bíblia vem nos relatar que pela estrela, pelo sinal, eles entenderam que ia nascer o Cristo e então eles foram adorá-lo. Que esse mesmo espírito de adoração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, espírito de aquebrantamento na presença do Senhor, venha sobre a minha vida e venha sobre a tua vida, para que a gente possa adorar ao Rei dos Reis.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fazer um sacrifício para Jesus, tirar um tempo do nosso dia, um tempo da nossa hora, para assim falar com o Senhor, declarando que Ele vive, que Ele reina, que Ele é Senhor da minha vida e da sua vida. Imagine só que os magos, louvado seja Deus, eles saíram, glória ao nome santo do Senhor Jesus, de um continente para o outro, né? E Deus, Ele é fiel, Ele é bom a todo tempo. Eu quero glorificar ao nome santo do Senhor Jesus. Não era essa palavra que o Senhor vai ministrar, né, ao meu e ao teu coração. Mas quando o Espírito Santo ele quer falar, a gente tem que dar lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu creio que os céus ele já começou a falar com você. Por isso, adore onde você estiver. Louvado seja Deus por isso. Se volte para Ele. A Bíblia vem dizer que quando os magos chegaram, eles o adoraram, eles colocaram presente aos seus pés. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Imagine só, aos olhos humanos, aquilo seria loucura. 3 homens ricos, abençoados, prósperos, se prostrando diante de um menino que estava ali em uma manjedoura. Mas a lógica, louvado seja Deus, humana, nunca vai entender o trabalhar e os mistérios de Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E eles reconheceram que para Ele toda glória, todo louvor e toda adoração. E Deus, Ele quer que nós venhamos a reconhecer a todo tempo que a glória é dEle, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que somente para Ele, louvado seja Deus, devemos nos prostrar, devemos nos render e devemos reverenciar. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 42. E desde já eu quero dizer, louvado seja Deus, a você que é inscrito no canal, né? Deus te abençoe. Você que chegou por aqui agora, é motivo de muita alegria ter a sua alma aqui, ter a sua presença para ouvir conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa teu comentário, deixa tua curtida. E se assim você sentiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo falar contigo, compartilhe o vídeo para que a palavra do Senhor alcance outras vidas e traga esperança, renovo, paz e consolo. Diz a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 42. Nós vamos começar a ler a partir do verso de número 29 e diz assim: Glória a Jesus. Ao chegarem à casa de seu pai, Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhe acontecera, dizendo: O homem que governa aquele país, glória a Jesus, falou conosco asperamente e nos tratou como espias. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espias. Glória a Jesus. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Então, o homem que governa aquele país nos disse: Vejamos se vocês são homens, glória a Deus, honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome de suas famílias. Traga-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espias, mas sim homens honestos. Então lhe devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e o seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes seu pai Jacó: Vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rúben disse a seu pai: Podes matar meus 2 filhos? Se eu não o trouxer de volta, deixa-os aos meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele é o único que me resta. Se qualquer mal, louvado seja Deus, lhe acontecer na viagem que está por fazer,
vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo ministre grandemente ao seu coração, assim como Deus ministrou no meu. E a cada hora que eu ler essa palavra, o Espírito Santo ele me revela algo novo. E nós podemos nos maravilharmos com a presença do Senhor Jesus. Você conhece essa passagem, está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 42, onde vem dizer, louvado seja Deus, que os irmãos de José, eles desceram para o Egito, porque houve uma grande fome, louvado seja Deus, em toda a região e também no Egito, onde a Bíblia vem dizer que José ali tinha sido levado cativo como escravo, vendido por esses próprios irmãos, e a Bíblia nos diz que então José se torna governador por um propósito de Deus. E a Bíblia vem dizer, lá onde nós começamos a ler, glória a Jesus, que quando eles chegaram em casa, quando eles retornaram do Egito, a Bíblia vem dizer que eles desceram para o Egito para buscar alimento, porque soube que lá, louvado seja Deus, havia um governador que estava trocando trigo, louvado seja Deus, por outras coisas para que o povo não perecesse de fome. Aí a Bíblia diz que então Jacó manda os seus filhos descerem para o Egito. Mas quando eles chegam no Egito, a Bíblia vem dizer que então o governador era José, seu irmão. E a Bíblia nos diz que eles não conheceram José, pelo que José passou muitos anos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e estava totalmente diferente. E aqui Deus ele já quer ministrar ao meu e ao teu coração. Quando Deus me honrar e te honrar, quando Deus traz honra na minha e na sua vida, você fica tão diferente que até as pessoas custam acreditar se verdadeiramente é você ou não. Tamanha a mudança que Deus ele faz. A Bíblia nos diz que quando eles retornam, então eles contam que aquele governador tinha tratado eles de forma áspera. E por que isso aconteceu? Porque José os reconheceu. José reconheceu-os e imaginou, são os meus irmãos que me venderam. Aí a Bíblia vem dizer que então eles começam a contar assim. Versículo de número 29, onde nós começamos a fazer a leitura, diz: ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo que lhe acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espia. A Bíblia vem dizer que eles voltam para casa, eles relatam o que tinha acontecido e eles contam que o homem que governa aquele país. E a Bíblia nos diz que há anos atrás José teve um sonho e contou para os irmãos, e os irmãos achou que José estava querendo se sobressair sobre eles. E então eles vendem José. E quando José foi vendido, a Bíblia me diz e te diz que então eles avistaram José de longe e pensaram: lá vem o sonhador olhar o que nós estamos fazendo para contar para os nossos pais. O fato de José ter chamado eles de espia era porque era assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles viam José. Mas a Bíblia vem dizer que eles não se ligaram. Louvado seja Deus. Talvez se aqueles homens estivessem numa comunhão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles teriam entendido o significado da palavra espia. Porque no passado era eles que chamavam José de espião. Eles achavam que José sempre que ia levar comida, porque o pai mandava, eles achavam que era José que estavam espiando. E então quando eles chegam na terra do Egito para buscar comida, a Bíblia diz que então, aleluia, eles dizem assim ao pai: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espia. José, louvado seja Deus, não por vingança, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não para pagar na mesma moeda, mas José os trata como ele tinha sido tratado, para ver se eles entendiam, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E então aqueles homens voltam para a casa do pai. E então eles relatam tudo o que aconteceu. E então, quando José fala para Jacó que Simeão ficou e que José agora está querendo o irmão caçula porque queria ver se eles eram honestos, algo muito interessante, aleluia, me acontece aqui no versículo de número 36, e nós vamos ler. E diz assim: e disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando os meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. E aqui o Espírito Santo, ele quer ministrar ao meu e ao teu coração. A Bíblia vem dizer que Jacó, ao ouvir tudo aquilo que tinha acontecido, então Jacó, ele faz um desabafo. Jacó, ele fala a respeito de como ele estava se sentindo. Olha só o que ele diz: já fiquei sem José, glória a Jesus, agora sem Simeão, porque a Bíblia diz que Simeão ficou no Egito para garantir que os filhos de Jacó voltassem com o irmão mais moço, que era o caçulo, irmão de José. A Bíblia nos diz que José faz tudo aquilo para verificar se eles tinham mudado, para saber, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se eles tinham se arrependido do que tinha feito com ele. Mas a Bíblia diz que lá em Canaã ficou alguém, louvado seja Deus, que sofreu com isso tudo. E é aqui que Deus, ele quer falar ao meu e ao teu coração. Porque Jacó, ele faz uma declaração e diz assim: já fiquei sem José, já fiquei sem Simeão, e agora, louvado seja Deus, vocês querem que eu fique sem Benjamim? A história se repetindo 3 vezes, 3 filhos, glória a Jesus. Aí ele completa e diz assim: tudo está contra mim. Mas aqui Deus, ele quer falar ao meu e ao teu coração, que quando tudo parece que não, que quando tudo parece que está contra você, o cenário está te favorecendo. Jacó, ele não imaginava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que todo aquele cenário estava cooperando para que ele viesse a encontrar com seu filho que ele pensava que estava morto. E talvez você esteja se perguntando o que essa palavra tem a ver contigo. E Deus, ele quer falar ao teu coração. É que quando você olha para o cenário, você está vendo perca, você está vendo perdas, você está vendo, oh aleluia, aquilo que está visível, aquilo que te contam. Mas Deus estava preparando, oh aleluia, o melhor de Deus para Jacó, assim como ele está preparando o melhor para mim e para você. A Bíblia nos diz que então Jacó, ele faz um relato: já fiquei sem José, agora estou sem Simeão, e vocês ainda querem que eu fique sem Benjamim? Tudo está contra mim. Aí ele diz: se vocês não retornam com Benjamim, esses meus cabelos brancos vão descer à sepultura com tristeza, porque ele já estava triste. A Bíblia vem dizer que quando os irmãos de José venderam ele, relataram, louvado seja Deus, que um bicho tinha o estraçalhado no deserto. Imagine um pai ouvir um relato desse. Oh, glória a Jesus, e pensar que o filho está morto. Aí a Bíblia diz que depois de anos acontece uma seca, e então, oh, glória a Jesus, ele diz assim: ó, vai lá no Egito porque eu estou sabendo que tem comida. E então fica mais um dos filhos lá no Egito, e os outros retornam. Quando os outros retornam, quer levar mais um. Então ele diz: olha, tá tudo contra mim, eu já perdi um, agora ficou um lá no Egito, agora vocês querem levar o meu caçula. Como eu vou suportar tudo isso? E Deus está dizendo para mim e para você: olhe pelos olhos da fé. Eu não sei o que pode ser o seu José, o que pode ser o seu Simeão, o que pode ser o seu Benjamim. Talvez você tenha perdido algo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem sabe, louvado seja Deus, a história parece que está se repetindo. E você está olhando e está dizendo: tudo está contra mim. Jacó, ele não tinha ideia da surpresa que Deus estava preparando com todo aquele cenário de tristeza. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que todas as coisas
contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todo aquele cenário estava contribuindo. Jacó, ele não sabia. Jacó estava pensando: vou perder mais uma vez. Oh, aleluia. Vou chorar mais uma vez. Oh, glória a Deus. Mas Jacó, ele não sabia que o melhor de Deus estava por vir. E talvez você esteja pensando da mesma forma. Tudo está contra mim. Talvez você tenha feito a mesma indagação, ou a mesma exclamação, a mesma afirmativa: tudo está contra mim. Mas você e eu não conhecemos o trabalhar de Deus. Jacó, ele achava que José estava morto e José estava vivo. Jacó, ele achava que Simeão tinha ficado no Egito e que ele não iria mais vê-lo. E Jacó estava achando: se Benjamim for, eu irei morrer, irei descer a sepultura com uma profunda tristeza, porque já perdi José, já me foi Simeão e agora querem levar Benjamim. Eu não sei o que a vida te pregou, ou o que tem acontecido, ou o que você tem dito, o cenário, o contexto que te ocorreu para você dizer que tudo está contra ti. Mas Deus está dizendo que se você crer, se você confiar no Senhor, o infinitamente mais Ele fará. Surpresa que você nem imagina. A Bíblia diz que Jacó, ele nem imaginava que José estava vivo. E o que Deus está querendo dizer para você é: você nem imagina o tamanho da surpresa que eu tenho para você. Aí a Bíblia me diz e te diz que então Jacó, ele responde: meu filho, mesmo não, ele não vai. A princípio, quando eu e você recebemos uma notícia, a princípio, quando eu e você vemos uma situação, nós queremos agir pela carne. Mas aí a Bíblia depois vem dizer que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jacó, ele permite que Benjamim, que o filho caçula, volte ao Egito para que eles pudessem comprovar que realmente eram 12. Porque a Bíblia vem dizer que quando eles chegaram lá, eles disseram: nós somos, aleluia, filho de um pai, louvado seja Deus, que teve 12. Um morreu, glória a Deus. Nós estamos aqui e um ficou na terra de Canaã. Então José mandou buscar o que ficou, porque precisava saber se Benjamim estava vivo ou se eles tinham feito a mesma barbárie que tinham feito com José no passado. José queria saber, oh aleluia. E a Bíblia vem dizer que então eles retornam. E quando eles retornam, Jacó não quer deixar Benjamim, porque Jacó já tinha perdido José. Mas a Bíblia vem dizer que depois de um tempo, depois de Jacó ter dito: Benjamim não vai. Oh, glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Jacó então permite que Benjamim desça para o Egito. E quem sabe tem sido assim comigo e contigo. Quem sabe a princípio você, louvado seja Deus, tem se retraído, não tem confiado como deveria confiar. Quem sabe no princípio, quando você recebe uma notícia, quando você percebe algo, quando você identifica alguma coisa, um cenário de perca, você olha para o cenário e você diz: não, eu não vou mais crer, eu não vou confiar de deixar meu Benjamim, porque eu posso ficar sem. Mas Deus está dizendo para você: quando você liberar o teu Benjamim, eu vou trazer uma surpresa para você. A Bíblia diz que então Jacó libera Benjamim para ir para o Egito, para que Simeão fosse salvo. Mas o que ele não imaginava é que ele não receberia só Benjamim e Simeão, mas ele receberia também José como um governador do Egito. Deus está dizendo para mim e para você que aquilo que te causou dor, aquilo que parece que você perdeu e que parece até que o cenário vai se repetir, e você está olhando e está dizendo: eu não vou soltar o meu Benjamim, porque se eu soltar, eu já perdi José, agora já aconteceu de novo com Simeão. E Deus está dizendo assim: tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Se você crer nessa palavra, diga amém, diga aleluia. Declare aí onde você está, que assim como Deus fez na vida de Jacó, que o surpreendeu quando ele não mais esperava, quando ele nem mais imaginava,
A Bíblia vem dizer que Jacó já tinha chorado cerca de anos pela morte de José. Sem José está morto. Talvez você esteja chorando por algo, achando que aquilo está morto quando aquilo está vivo. Oh, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Talvez você esteja olhando para uma situação e achando que não tem mais jeito, que não tem mais perspectiva, que não tem mais como. E Deus está dizendo, tem sim. Você está olhando, oh, aleluia, e está ouvindo o que estão te falando. Mas a Bíblia vem dizer que então Jacó, ele libera Benjamim. E quando ele libera Benjamim, a Bíblia vem dizer que então ele recebe uma notícia. A Bíblia diz que eles então voltam, louvado seja Deus, e contam para o pai tudo aquilo que estava oculto. Tudo aquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles tinham feito um dia com José. E no que Deus tinha feito de José. E Deus está dizendo que tudo isso que te causa dor, tudo isso que te causa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cicatriz, Ele transforma em momento de alegria futuro. Jacó chorou, sim. Jacó sofreu, sim. Mas a alegria de rever José, a alegria de saber o que Deus tinha tornado José, a alegria de saber que Deus é um Deus de milagres. Como alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sai de uma terra de Canaã, vai para um território estrangeiro, chega lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e se torna governador. A Bíblia diz assim, que os irmãos de José começam contando para Jacó, glória a Deus, assim: ao chegar em casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhe acontecera, dizendo, olha o que eles dizem: o homem, oh glória a Jesus, que governa aquele país, falou asperamente conosco e nos tratou como espia. Eles começam descrevendo o homem que governa aquele país. Imagine só que Jacó ouviu falar de José, mas ele não sabia que era José. E Deus, Ele tem as formas de falar comigo e contigo, de te mostrar cenários e contextos que eu e você muitas das vezes nem conseguimos compreender o que Deus está querendo falar. A Bíblia vem dizer que os irmãos de José, eles começam descrevendo para Jacó quem José tinha se tornado. Mas Jacó, ele ainda não sabia. E Deus está dizendo assim: já te mostrei, já te falei, e você nem percebeu aquilo que eu hei de fazer. Aquilo que já está feito. A Bíblia vem dizer que José já era governador. Jacó ouviu falar, mas não sabia que era José. E aqui é para aumentar a minha fé e a sua. Porque Deus, quando Ele traz à tona, é porque já está pronto. A Bíblia nos diz que eles disseram: o homem que governa aquele país. Jacó já estava sabendo quem era José, mesmo sem saber que José estava vivo. E então, com o olhar humano, com a ótica humana, Jacó, ele faz um relato e um desabafo. Ele diz: já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. E talvez você esteja pensando da mesma forma. E o Espírito Santo, aleluia, que conhece o meu coração, que conhece o seu coração, que conhece a sua necessidade, que conhece o seu pensar, o seu deitar e o seu levantar, veio dizer: não está tudo contra você, está tudo ao teu favor. Você crê, louvado seja Deus, que a fome cooperou? Eu fico imaginando, louvado seja Deus, Jacó pensando: enterrei um filho que não enterrei. Porque a Bíblia diz que não tinha corpo, porque José estava vivo. Aí agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vem uma fome. Aí os filhos descem para o Egito,
em busca de comida. Quando chega lá, um fica preso, os outros voltam e quer levar mais um. Aí Jacó olha e diz: está tudo contra mim. Talvez o cenário tenha te feito pensar que está tudo contra você. Mas Deus veio trazer esta palavra para provar na palavra dele que não está contra, está a favor. Se não tivesse fome, oh, glória a Deus, Jacó não teria enviado os filhos para o Egito para buscar comida. Se José não tivesse pedido, louvado seja Deus, Benjamim, eles não iriam retornar lá. E Deus está dizendo, tudo está cooperando para quê? Para você encontrar o teu José. Sabe o que significa o teu José? A tua bênção, a tua alegria. Aquilo que vai te trazer esperança e paz. A Bíblia vem dizer que Jacó estava achando que tudo estava contra ele, mas na verdade estava tudo a favor. Quando você olhar para um cenário que você pensar que é de maldição, que você pensar que é para te destruir, lembre-se dessa palavra. Lembre-se que parecia até que estava tudo contra. Jacó pensava que José tinha morrido, agora veio uma fome e é necessário os filhos dele saírem. E a gente sabe que sair de uma região para outra existe perigos. Naquele tempo existiam saqueadores, existiam os perigos do deserto. Para quem não sabe, no deserto existem feras, e eu provo para você na palavra, onde a Bíblia vem dizer que quando Jesus foi levado pelo Espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao deserto, lá em Mateus, eu vou abrir aqui, no capítulo de número 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que o Senhor estava ali entre as feras. Você pode verificar lá no livro de Mateus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Onde a Bíblia vem dizer que ele estava entre feras, no deserto. E imagine como ficou o coração de Jacó, temeroso. Como ficou o coração de Jacó. Foi por isso que ele não deixou Benjamim ir. Porque ele já tinha perdido José. E ele pensou, estou enviando meus 10 filhos. Já perdi José. Eu vou deixar um aqui comigo. E Deus diz assim, você não tem que confiar desconfiando. Você não tem que confiar segurando. Quando nós colocamos algo nas mãos do Senhor, temos que entregar perfeitamente. Por que Deus me traz esse contexto? Nessa palavra. Porque Jacó, por medo, ele enviou os 10, mas ficou um. Ele segurou um. E quando os 10 chegam no Egito, que José vê que está faltando um, José diz assim, manda buscar o que está faltando. E Deus está dizendo, está faltando um pouquinho só. A Bíblia diz que ele enviou 10, faltava um. Deus está dizendo, aumenta a tua fé. Entrega-me tudo que tu tem. E você vai ver a surpresa que eu vou te fazer. A Bíblia nos diz que Jacó segura Benjamim. E quem sabe você tem segurado um Benjamim. Quem sabe você, aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus, tem pensado, eu já perdi José. Eu já enviei os 10. Eu vou segurar algo aqui. Eu vou ficar com algo porque se alguma coisa der errado, pelo menos eu tenho um Benjamim. E Deus está dizendo, quando você confia em mim, não tem como dar errado. Mas você precisa confiar com inteireza, não é pela metade. Jacó enviou 10, mas ficou faltando um. E Deus está dizendo, está faltando um pouco. Um pouco mais. Está faltando entregar tudo. Está faltando se render. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando você entrega, e a Bíblia diz que quando Jacó, aleluia, Jacó primeiro ele disse assim, eu não vou liberar Benjamim. E Deus está dizendo, libera tudo, libera toda a sua adoração, libera toda a sua redenção, toda a sua exaltação, libera para mim.
Quando você entregar tudo, você vai ver a surpresa que eu tenho para você. Jacó não imaginava. Eu fico imaginando que se ele soubesse o que estava para vir, ele teria enviado, aleluia, Benjamim desde o início. Mas ele não envia. Imagine só o tempo que não durou a viagem dos irmãos de José até o Egito. Aí a Bíblia diz que eles chegaram lá, tiveram que ficar na fila para então ser atendido, para depois retornar de novo para Canaã. Aí a Bíblia vem dizer para depois levar Benjamim de novo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e voltar. O que Deus quer dizer para você é que quanto mais nós seguramos, quanto mais nós não entregamos com inteireza, com completude, mais demora. Se Jacó tivesse liberado Benjamim desde o início, José teria visto que os irmãos não tinham feito mal a Benjamim. E ele teria entendido que eles eram homens honestos, que eles tinham mudado, porque Benjamim estava vivo. E Deus está dizendo assim para mim, ele precisa ver onde está o meu e o teu coração. O fato de José ter pedido Benjamim, ter segurado Simeão, José precisava ver onde estava o coração deles. Se eles iriam ter compaixão de voltar, oh aleluia. Porque eles poderiam chegar em casa e inventar qualquer história para falar que Simeão ficou no Egito, como inventou quando José sumiu. Eles poderiam chegar em Canaã e dizer assim, olha, a gente no deserto, Simeão caiu, não aguentou. Simeão foi pego por uma caravana de escravos. Eles poderiam ter inventado qualquer desculpa. E José dá uma oportunidade para eles de quê? Deles não fazer o mesmo que fez com ele. Quando eles falam para José assim, olha José, que eles não sabiam que era José, olha governador, nós éramos 12, mas um morreu. José então entende o que foi que eles disseram para o pai. E então José precisa saber o que foi que aconteceu com Benjamim. E José pensa, eu preciso ver se eles se tornaram homens honestos. Eu preciso saber se Benjamim está bem. E quando Deus, aleluia, pede mais, assim como José pediu para que trouxesse Benjamim e Jacó segurou Benjamim, Deus ele está pedindo mais fé. Para mim e para você. E você verá a surpresa que Deus ele tem para você. Deus veio te falar neste momento. No momento que você clicar nesta palavra. A palavra que Deus trouxe hoje ao meu coração quando eu li este versículo aqui que diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Jacó já tinha ficado, glória a Deus, sem José, estava sem Simeão, ia ficar sem Benjamim, que tudo estava contra ele. E Deus disse assim para mim: você não tem noção. Quando as coisas parecem estar tudo contra você, como o cenário está trabalhando para eu te entregar algo grandioso, algo perfeito, uma obra maravilhosa que eu executei. Jacó estava em Canaã. Ele não sabia de quem José, aleluia, tinha se tornado. E ele precisava saber. A Bíblia vem dizer que Jacó, ele diz assim: se levarem Benjamim e não retornarem, eu vou deixar a sepultura triste. E Deus está dizendo que nós não vamos morrer sem ver aquilo que Ele tem para mim e para você, sem que Ele alegre o meu e o teu coração. Por isso, alegre o teu coração neste momento, alegre a tua alma nesta palavra, porque Deus ele veio dizer para mim e para você: quando você acha que está tudo contra, o cenário está trabalhando para Deus te entregar a melhor e a maior surpresa da sua vida. Eu tenho certeza que não houve surpresa mais linda para Jacó na vida dele do que ele ter recebido um filho com vida, sendo governador, glória ao nome do Senhor Jesus, podendo saciar a fome de muitas pessoas. Deus está dizendo que você e eu não temos noção do quanto tudo aquilo que parece que está contra, está me favorecendo e te favorecendo. É por isso que a Bíblia vem dizer que nós devemos olhar para os montes. Porque se nós olharmos para as dificuldades, nós vamos olhar e nós vamos dizer o que Jacó disse:
tá tudo aqui, ó, tudo contra mim. E Deus está dizendo, não tá não, tá tudo ao teu favor. Só crê, só me entrega o teu Benjamim para você ver o que eu vou fazer na sua vida. Assim diz o Senhor para mim e para você. Palavra que o Senhor trouxe hoje para mim e para sua meditação. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 42. Nós começamos a ler o verso de número 19. Mas lá, a partir do verso de número 25, diz assim, a volta para Canaã. Quando os irmãos de José retornam, louvado seja Deus. Jacó estava esperando um retorno de comida, né? Jacó estava esperando uma notícia favorável, mas ele não recebeu uma notícia tão favorável. A comida veio até prata e ouro na bagagem. Mas a Bíblia vem dizer que então Jacó recebe algo que não foi legal, que foi quando os irmãos, aleluia, de José disseram que Simeão ficou. Mas Deus está dizendo, embora talvez você tenha recebido uma palavra negativa, essa palavra é para que lá na frente você receba uma positiva, muito melhor do que você imaginou ou pensou. Jacó achou que estava descendo para o Egito com a sua comitiva através dos seus filhos, porque ele solicitou que os filhos fossem. A Bíblia vem dizer que ele mandou os filhos ir pensando que ia receber comida, pensando que ia saciar a fome. Mas Deus estava preparando algo muito melhor. Ia tirar a tristeza do seu coração. Ia colocar uma alegria tão grande. Que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que eles estavam vivendo em relação à fome não se compara à perca de um filho. E a Bíblia vem dizer que Deus, ele surpreendeu Jacó. Quando Jacó pensou, vou matar a fome da minha família, Deus disse assim, vou mandar sim uma resposta, mas não é a definitiva. Tem uma outra que está cooperando. Então, pense, louvado seja Deus nesta palavra. E quando vier uma palavra que parece ser negativa e você pensar, tudo está contra mim, lembre-se de Jacó, que recebeu uma notícia de que Simeão tinha ficado no Egito. Mas a Bíblia vem dizer que a notícia que ele recebeu de ruim foi para que uma melhor chegasse no cenário. Deus abençoe sua vida poderosamente. Fique com esta palavra. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 42. Os céus continuem se movendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a glória seja dada a Ele, que cuida de mim e que cuida de você. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.